Titanic. O que está por trás da tragédia, que ninguém te contou. Junte-se à nossa comunidade e inscreva-se agora para explorar os segredos da Terra junto conosco. E se eu te dissesse que a história do Titanic que você conhece está errada? Quase tudo o que nos foi contado, dos filmes aos documentários, foca no evento, no desastre. Um iceberg, um navio, um final trágico. Mas essa é a versão simples, a versão fácil. A verdade é que o Titanic não foi afundado por um pedaço de gelo. Ele foi afundado por nós, pela nossa arrogância, nossa pressa, nossa fé cega na tecnologia e por pequenas decisões humanas que, somadas, criaram o maior desastre da história. A história do Titanic nos assombra por um motivo muito simples. Ela é um espelho. Um espelho que mais de um século depois ainda reflete perfeitamente a nossa sociedade. Pense nele não como um navio, mas como uma cidade flutuante, uma metrópole em miniatura com mais de 2.200 almas a bordo. E cada uma delas tinha uma história, um sonho, um medo, um motivo para estar ali. Do milionário que levava sua fortuna em títulos no bolso ao imigrante que carregava toda a sua vida em uma única mala. Neste vídeo, nós não vamos apenas recontar o naufrágio. Nós vamos te levar para dentro dessa cidade. Vamos desvendar os detalhes que os filmes não se atrevem a contar. Você vai descobrir por que a terceira classe do Titanic era, na verdade, um luxo que muitos ali nunca tinham experimentado. Vai conhecer a história quase cômica do padeiro que sobreviveu por horas na água congelante graças a uma garrafa de uísque. E vai entender como a simples falta de uma chave de armário pode ter selado o destino de todos. Prepare-se, porque a verdadeira história do Titanic é muito mais fascinante, complexa e assustadoramente atual do que você imagina. Vamos fechar os olhos por um instante e tentar enxergar o Titanic não como uma imagem antiga em preto e branco, mas como ele realmente era, uma explosão de vida, cores e sons. Pense nele não como um navio, mas como uma cidade flutuante, uma metrópole de aço, deslizando sobre as águas escuras do Atlântico. Era um microcosmo perfeito do mundo eduardiano, com todas as suas glórias e contradições. Ao vê-lo no porto, a primeira sensação era de pequenez. Aquele gigante de mais de 260 metros de comprimento parecia menos uma construção humana e mais uma obra da natureza. Uma ilha de metal que prometia não apenas cruzar o oceano, mas dominá-lo. Ele era o símbolo máximo da era industrial, um atestado em forma de rebites e placas de aço de que a humanidade havia alcançado um novo patamar de poder. E dentro dessa cidade, viviam lado a lado dois mundos que, em terra firme, raramente se encontravam. No topo, pulsava o coração do luxo e da opulência. Nos andares de baixo, batia forte o tambor da esperança e do recomeço. Ser um passageiro da primeira classe no Titanic era experimentar o futuro, viver uma fantasia que nem mesmo os mais ricos poderiam encontrar em seus palácios. As instalações a bordo não eram apenas luxuosas, eram revolucionárias. Imagine a surpresa ao descobrir uma piscina de água salgada aquecida, um banho turco com salas de massagem, uma quadra de squash e um ginásio completo com os equipamentos mais modernos da época, incluindo um cavalo elétrico. A grande escadaria, imortalizada na história, era o centro social do navio, uma obra de arte em carvalho polido, coroada por um domo de vidro que inundava o ambiente de luz. Ali, sob o olhar de um querubim entalhado, a elite mundial desfilava suas fortunas. As suítes mais caras, como a que foi reservada para o milionário John Jacob Astor IV, custavam o equivalente a mais de $100.000 atuais e ofereciam um nível de privacidade e conforto inédito, com salas de estar, lareiras decorativas e até um deck de passeio privativo. O jantar era um evento, um ritual social no suntuoso salão de jantar que poderia rivalizar com os melhores restaurantes de Londres ou Nova York. A vida ali era uma bolha de perfeição, uma afirmação constante de que eles eram os mestres do universo, e o Titanic era o seu reino flutuante, imune às leis comuns da natureza e do destino. Mas desçamos as escadas, passemos pelas áreas da segunda classe, que já eram incrivelmente confortáveis,
e cheguemos ao coração pulsante do navio, a terceira classe. E aqui, precisamos quebrar um mito. A imagem que o cinema muitas vezes pintou de um lugar escuro, sujo e superlotado não corresponde à realidade do Titanic. Para os padrões da época, a terceira classe era um salto quântico em dignidade. Em outros navios, os passageiros de terceira classe eram amontoados em dormitórios abertos e tinham que trazer a própria comida. No Titanic, eles tinham cabines com beliches para 2 a 10 pessoas, separadas por gênero ou para famílias. Eles tinham um salão de jantar próprio, onde recebiam 3 refeições quentes por dia, servidas em pratos de verdade. Para um camponês irlandês ou um artesão escandinavo que talvez nunca tivesse dormido em lençóis limpos, aquilo era, por si só, um luxo. Mas o mais importante não era o conforto físico. A atmosfera na terceira classe era elétrica, uma colcha de retalhos de sotaques, músicas de violinos e acordeões, e histórias compartilhadas. Ali não viajavam turistas, viajavam sonhadores. Cada um deles era um livro de histórias, de vidas deixadas para trás em busca de uma promessa chamada América. Para entender a magnitude dessa cidade, basta olhar para sua logística. A equipe da cozinha contava com mais de 80 pessoas, trabalhando dia e noite para alimentar mais de 2.200 almas a bordo. As despensas guardavam uma quantidade de suprimentos que beirava o absurdo. 40 toneladas de batatas, 3.500 quilos de bacon, 7.000 cabeças de alface, 36.000 laranjas e mais de 15,000 garrafas de vinho, cerveja e destilados. Nos porões, centenas de homens, os foguistas, trabalhavam em turnos exaustivos, jogando pás de carvão em fornalhas gigantescas para alimentar as entranhas da besta de aço e mantê-la em movimento. Era uma sinfonia de ordem e progresso, onde cada peça parecia estar em seu lugar perfeito. Ninguém a bordo, do capitão ao mais humilde imigrante, poderia imaginar que essa fortaleza de certezas estava navegando em direção a uma série de sussurros de advertência que o oceano já começava a enviar. Sussurros que a soberba humana estava simplesmente ocupada demais para ouvir. A história que a maioria das pessoas conhece é enganosamente simples. Um navio inafundável, em sua viagem inaugural, teve o azar de cruzar o caminho de um iceberg traiçoeiro. Fim da história. Mas a verdade é muito mais desconfortável e profundamente humana. A colisão não foi um mero acaso do destino. Foi o capítulo final de uma longa narrativa de arrogância, complacência e uma série de erros que, somados, criaram a receita perfeita para o desastre. A confiança no Titanic era tão absoluta que beirava a soberba. Jornais e a própria companhia, a White Star Line, haviam promovido a ideia de uma embarcação praticamente inafundável, com tanto afinco que essa crença se infiltrou na mentalidade da tripulação. Eles não estavam apenas no navio mais luxuoso, mas no mais seguro já construído. E essa sensação de invulnerabilidade foi o primeiro e talvez o mais fatal dos erros, pois ela cria um perigoso ponto cego, a incapacidade de levar a sério os sinais de que algo pode, sim, dar muito errado. Durante todo o dia 14 de abril, o oceano tentou avisar. O telégrafo do Titanic não parou de tagarelar, recebendo mensagens de outros navios que navegavam pela mesma rota. Foram pelo menos 7 avisos claros e distintos sobre a presença de gelo. Navios como o Caronia, o Baltic e o América reportaram campos de gelo e icebergs massivos diretamente no caminho do Titanic. Então, por que esses alertas foram, na melhor das hipóteses, subestimados e, na pior, completamente ignorados? Parte da resposta está na pressão silenciosa por velocidade. Embora não houvesse uma ordem explícita para quebrar um recorde, J. Bruce Ismay, o presidente da companhia, estava a bordo. E havia uma expectativa de chegar a Nova York em grande estilo, talvez um dia antes do previsto. O navio mantinha uma velocidade altíssima, quase 22 nós, em uma noite sem lua e com um mar tão calmo que era difícil avistar a base dos icebergs, que normalmente é denunciada pela quebra das ondas. Cada aviso que chegava à ponte de comando era recebido com uma espécie de normalidade burocrática.
como quem lê uma placa de pista molhada em um dia de garoa e continua acelerando. É aqui que a história ganha um contorno quase inacreditável, focando em uma pequena sala de onde vinham todos esses avisos, a sala do rádio. Os dois operadores, Jack Phillips e Harold Bride, não eram oficiais do Titanic. Eles eram funcionários da empresa Marconi. O trabalho principal deles, e o que lhes garantia o sustento, não era a segurança do navio, mas sim o envio e recebimento de telegramas pessoais e pagos dos passageiros da primeira classe. Naquele dia, o equipamento de rádio havia quebrado, e após horas de conserto, havia uma montanha de mensagens acumuladas. Phillips, o operador sênior, estava exausto, tentando dar conta do serviço. E foi no meio desse caos que chegou a mensagem mais crucial de todas, vinda do navio Mesaba, que alertava sobre um campo de gelo denso, com icebergs de grande tamanho. Phillips entendeu a mensagem, mas sobrecarregado, teria apenas a colocado de lado, para ser entregue à ponte mais tarde. Aquele aviso vital nunca saiu da sala do rádio. É a analogia perfeita para os nossos dias. É como estar dirigindo em alta velocidade, recebendo várias notificações de perigo no GPS, mas estar ocupado demais trocando a música no celular para dar a devida atenção. O golpe de misericórdia na comunicação veio por volta das 11 da noite. O navio SS Californian estava a poucos quilômetros de distância, tão perto que seu capitão decidira parar completamente, pois estava cercado por gelo. Seu operador de rádio, Cyril Evans, enviou uma mensagem informal ao Titanic. Olá, velho. Estamos parados e cercados de gelo. O sinal, por conta da proximidade, chegou ensurdecedor aos fones de ouvido de Jack Phillips, que estava no meio do envio de uma leva de mensagens para a estação de Cape Race. Irritado e exausto, ele respondeu bruscamente: Cale a boca! Cale a boca! Estou ocupado! Pouco tempo depois, Cyril Evans, como era costume na época, simplesmente desligou seu equipamento e foi dormir. E assim, a soma de pequenos descuidos, de avisos ignorados e de uma confiança cega, levou o inafundável a um encontro inevitável com o seu destino. Quando o aço finalmente gritou em protesto contra o gelo, essa mesma natureza humana, que se mostrou tão falha na prevenção, seria forçada a revelar suas facetas mais extremas. O medo, a covardia, mas também, e de forma surpreendente, uma coragem que ninguém esperava encontrar. Quando a realidade fria e cortante finalmente se impôs e o barulho ensurdecedor do aço se rasgando deu lugar a um silêncio assustador, a cidade flutuante se transformou no maior palco de testes do caráter humano que o mundo já viu. Naqueles momentos de caos crescente, as máscaras sociais, o dinheiro e os títulos evaporaram. Um milionário valia tanto quanto um imigrante da terceira classe, e a única moeda que importava era a coragem, a compaixão ou o puro e simples instinto de sobrevivência. Imagine-se ali, no convés inclinado, sob um céu estrelado indiferente, com a água gelada subindo metro a metro. O que você faria? É uma pergunta que nos assombra, mas naquela noite, para mais de 2.000 pessoas, ela foi terrivelmente real. E as respostas que emergiram da escuridão revelaram que o heroísmo raramente usa o uniforme que esperamos. Ele surge nos lugares mais improváveis e nas pessoas mais inesperadas. Pensemos na orquestra do navio. A imagem dos 8 músicos, liderados por Wallace Hartley, tocando enquanto o navio afundava, é um dos símbolos mais poderosos da tragédia. Mas por que eles fizeram isso? Não foi um ato de resignação, mas sim um ato de serviço profundo, uma última demonstração de ordem em meio à desintegração total. Quando o pânico começou a se instalar, Hartley reuniu sua banda no convés da primeira classe e eles começaram a tocar as valsas e as melodias alegres que haviam animado os salões nos dias anteriores. Era uma tentativa desesperada de injetar um pingo de normalidade no absurdo, de usar a linguagem universal da música para acalmar os nervos e lembrar a todos da dignidade humana. Conforme o fim se tornava inevitável, a melodia mudou para o hino "Mais perto quero estar". Eles não pararam para tentar salvar a si mesmos. Eles continuaram a tocar, oferecendo uma trilha sonora para a bravura e para o medo.
um último suspiro de beleza antes do silêncio. E por falar em reações inesperadas, nenhuma história é mais bizarra e fascinante do que a de Charles Jogging, o padeiro-chefe. Ao sentir o impacto, Jogging não entrou em pânico. Ele agiu com uma clareza impressionante. Organizou seus homens para levar mais de 50 pães para os botes salva-vidas e, feito seu dever, retornou calmamente à sua cabine. Lá, ele fez algo que desafia a lógica. Começou a beber. Bebeu uísque, muito uísque, preparando-se para o que ele acreditava ser o seu fim. Quando a ordem de evacuação se tornou um caos, ele estava no convés, jogando dezenas de espreguiçadeiras ao mar para que servissem de boias. E quando o navio finalmente deu seu mergulho final, Jogging estava na popa. Ele conta que desceu com o navio como se estivesse em um elevador, sem nem mesmo molhar o cabelo. Ele passou mais de 2 horas na água congelante, um ambiente que mataria uma pessoa em menos de 20 minutos. Sua teoria? O álcool havia aquecido suas entranhas e o impedido de sucumbir ao frio. Uma explicação cientificamente duvidosa, mas que compõe a lenda de um homem que, ao aceitar a morte, acabou por driblá-la da forma mais inacreditável possível. Em meio a tudo isso, uma força da natureza chamada Margaret Brown, mais conhecida como a inafundável Molly Brown, mostrava que a coragem não tinha gênero nem classe social. Vinda de uma família simples, ela se tornou rica através da mineração e nunca foi totalmente aceita pela alta sociedade, que a considerava rude e extravagante. Foi exatamente essa personalidade forte que a salvou. Depois de ajudar outros a embarcarem, ela foi forçada a entrar no bote salva-vidas número 6. No comando do bote estava o quartel-mestre Robert Hichens, o mesmo homem que estava no leme quando o Titanic bateu no iceberg e que agora, em estado de choque, se recusava a voltar para resgatar os que estavam na água, temendo que o bote fosse virado. Molly não aceitou. Ela o confrontou, ameaçou jogá-lo ao mar e conclamou as outras mulheres a pegarem os remos. Essas histórias, de uma bravura quase musical, de uma sobrevivência movida a álcool e de uma força que não se curvava, mostram focos de luz na escuridão daquela noite. Mas eram apenas isso. Focos de luz individuais brilhando em meio a um processo de evacuação caótico e mal coordenado. E é ao olhar para o quadro geral, para as ordens confusas e as regras aplicadas de forma tão diferente, que entendemos por que tantos desses heróis anônimos não tiveram a chance de contar sua própria história. A imagem que temos em mente da evacuação do Titanic, muitas vezes moldada pelo cinema, é uma de ordem dentro da tragédia. Oficiais com posturas firmes, a regra de mulheres e crianças primeiro sendo seguida à risca e uma certa nobreza no sacrifício. A realidade daquela noite, no entanto, foi muito mais caótica. Uma dança desesperada regida pela confusão, por regras contraditórias e por azares que parecem cruéis demais para serem verdade. A tripulação, apesar de bem treinada em suas funções diárias, nunca havia realizado um único exercício de evacuação completo. Ninguém a bordo, nem mesmo os oficiais mais experientes, sabia ao certo qual era a capacidade exata dos botes ou qual a forma mais eficiente de enchê-los e arriá-los. Eles estavam, na prática, aprendendo a lidar com a maior catástrofe marítima da história enquanto ela acontecia. O maior e mais fatal exemplo dessa falta de padronização foi a aplicação da famosa ordem do Capitão Smith: mulheres e crianças primeiro. Essa frase, um código de honra marítimo, foi interpretada de 2 maneiras drasticamente diferentes em cada lado do navio. No lado de bombordo, o esquerdo, o segundo oficial Charles Lightoller era um homem rígido e seguidor das regras ao pé da letra. Para ele, a ordem significava mulheres e crianças somente. O resultado foi trágico. Botes salva-vidas projetados para 65 pessoas foram baixados com apenas 28, 20 ou até mesmo 12, simplesmente porque não havia mais mulheres e crianças naquela área do convés. Homens foram impedidos de embarcar, mesmo quando havia dezenas de lugares vazios que poderiam ter salvo suas vidas. Já no lado de estibordo, o direito, o primeiro oficial William Murdoch
teve uma abordagem mais pragmática. Mulheres e crianças primeiro, e depois os homens, se houver espaço. Em seu lado do navio, os botes foram lançados muito mais próximos de sua capacidade máxima. Essa terrível loteria geográfica significava que a sua chance de sobrevivência naquela noite não dependia apenas de seu gênero, mas de forma absurda, do lado do convés em que você se encontrava. E o caos foi amplificado por pequenos descuidos que tiveram consequências gigantescas. Um dos mais frustrantes é a história dos binóculos. Os dois vigias de plantão na proa do navio, Frederick Fleet e Reginald Lee, estavam perscrutando a escuridão de uma noite sem lua e de um mar estranhamente calmo, usando apenas os próprios olhos. Os binóculos do navio, que poderiam ter lhes dado segundos preciosos de vantagem para avistar o iceberg, estavam trancados em um armário. A chave estava no bolso de David Blair, um oficial que foi substituído na tripulação no último minuto e, na pressa de desembarcar, esqueceu-se de entregá-la a seu substituto. É uma das perguntas mais agonizantes da história. Será que com os binóculos eles teriam visto a sombra do iceberg a tempo? Ninguém jamais saberá, mas a ausência de um objeto tão simples se tornou um dos "e se" mais dolorosos daquela noite. Para completar a tempestade perfeita de erros, havia um navio fantasma no horizonte. A tripulação do SS Californian estava a meros 15 ou 20 quilômetros de distância, parado por conta do mesmo campo de gelo que feriu o Titanic. Do seu convés, eles viam as luzes de um grande navio e, mais tarde, viram foguetes brancos sendo disparados para o céu. Aqui, outra falha de comunicação selou o destino de centenas de pessoas. Naquela época, os foguetes de sinalização de perigo não eram padronizados. A tripulação do Californian debateu. Seriam foguetes de uma festa para os milionários a bordo? Sinais de uma companhia para outra? O detalhe mais cruel é que o único homem que poderia ter desvendado o mistério, o operador de rádio, estava dormindo, tendo desligado seu equipamento minutos antes do primeiro pedido de socorro do Titanic. O naufrágio, portanto, não foi apenas uma tragédia de gelo e aço, mas um imenso fracasso humano e sistêmico. O mundo acordou na manhã seguinte não apenas de luto, mas em estado de choque e indignação. Como o navio mais moderno do planeta pôde afundar de forma tão desorganizada? Essa pergunta, gritada em manchetes de jornais por todo o mundo, forçaria uma revolução silenciosa, garantindo que as lições aprendidas naquela noite gelada fossem pagas com vidas, mas jamais esquecidas. O som do Titanic se partindo em dois naquela noite de abril não foi apenas o som de uma tragédia, foi o som de uma era de complacência se quebrando para sempre. Quando os sobreviventes chegaram a Nova York a bordo do Carpathia, o mundo não os recebeu apenas com cobertores e lágrimas, mas com uma fome voraz por respostas. A indignação era palpável. Como o navio mais tecnológico, o pináculo da engenharia humana, pôde afundar levando consigo mais de 500 almas? As investigações que se seguiram tanto nos Estados Unidos quanto na Grã-Bretanha revelaram ao público a chocante cascata de erros que já exploramos. A falta de botes, os avisos ignorados, a comunicação falha. E essa exposição vergonhosa de negligência tornou-se o catalisador para a maior revolução em segurança marítima da história. A morte do Titanic, em sua essência, foi o sacrifício necessário para salvar incontáveis vidas no futuro. A consequência mais direta e duradoura foi a criação da primeira Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, ou SOLAS, em 1914. Pela primeira vez, as nações marítimas do mundo se uniram para estabelecer um conjunto de regras obrigatórias, pondo fim à perigosa colcha de retalhos de regulamentações nacionais. A regra mais óbvia e mais direta, nascida do trauma de ver botes partindo com lugares vazios enquanto centenas morriam na água, foi a exigência de botes salva-vidas para cada alma a bordo, sem exceção. Nunca mais a matemática da sobrevivência seria um cálculo cruel de quem cabia e quem ficava para trás. Além disso, os exercícios de evacuação com tripulação e passageiros tornaram-se obrigatórios. A tragédia ensinou da forma mais dura que não basta ter o equipamento de segurança,
a tripulação precisa saber instintivamente como usá-lo sob a mais intensa pressão. E a sala do rádio, antes um serviço secundário para o luxo dos passageiros, passou a ser considerada o centro nervoso da segurança do navio, com a exigência de operação 24 horas por dia e fontes de energia auxiliares. Juntamente com a revolução nas leis, nasceu uma nova forma de vigiar o oceano. Para garantir que nenhum navio voltasse a ser pego de surpresa por um gigante de gelo, foi criada a Patrulha Internacional do Gelo. Operada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos e financiada por diversas nações, a patrulha começou a monitorar sistematicamente as rotas do Atlântico Norte, rastreando a movimentação de icebergs e emitindo alertas constantes para toda a navegação. O que começou com navios de patrulha, hoje é uma operação de alta tecnologia, usando satélites e aeronaves de reconhecimento para mapear os perigos. E o seu histórico é impecável. Desde a sua fundação, há mais de um século, nenhuma embarcação que deu ouvidos aos seus avisos colidiu fatalmente com um iceberg. O fantasma do Titanic, de uma forma muito real, tornou-se o anjo da guarda dos marinheiros modernos. Mas talvez o legado mais tocante do Titanic seja o humano, a memória que persistiu através das gerações. Essa conexão viva com a tragédia teve um rosto e um nome: Milvina Dean. Ela era a passageira mais jovem a bordo, um bebê de apenas 2 meses, viajando na 3ª classe com seus pais e irmão, que sonhavam em abrir uma tabacaria no Kansas. Durante o naufrágio, seu pai a colocou em um saco de lona e a entregou a um bote, sacrificando a própria vida para salvar sua família. Milvina viveu uma vida longa e discreta, tornando-se, com o passar dos anos, a última sobrevivente do desastre. Quando ela faleceu em 2009, aos 97 anos, o mundo sentiu como se o último elo vivo, a última testemunha humana daquela noite, tivesse se partido. Sua história nos lembra que, por trás das estatísticas e das análises técnicas, o Titanic foi uma tragédia de famílias, de sonhos interrompidos e de um legado que ecoa até hoje em cada rádio que fica ligado, em cada bote salva-vidas extra, em cada navio que desvia de um perigo que, um século atrás, teria sido um encontro fatal. Ao chegarmos ao fim desta jornada, fica claro que o Titanic é muito mais do que aço retorcido e pratos quebrados no silêncio do fundo do mar. Ele é um monumento eterno a uma lição que a humanidade parece precisar reaprender de tempos em tempos. A história do Titanic é uma história sobre arrogância, sobre a nossa perigosa crença de que podemos controlar a natureza. Mas é também uma história de heroísmo, de desigualdade e, no fim, de redenção através da mudança. Ela nos mostra, da forma mais brutal, como a tecnologia mais avançada pode ser completamente derrotada por um simples erro humano, por um aviso ignorado, por uma chave esquecida. E, ao mesmo tempo, nos prova que nos momentos mais sombrios, algumas pessoas encontram uma força que nem sabiam que tinham. No fundo, a história do Titanic é a nossa história. Ela nos lembra que somos todos passageiros em nossa própria viagem, confiando em nossas próprias certezas, em nossos próprios navios inafundáveis. E isso nos força a perguntar: será que estamos prestando atenção aos sinais de alerta em nossa volta? Ou estamos distraídos demais com a música para ouvir o gelo se aproximando? A lição que ecoa há mais de um século é talvez a mais simples e a mais profunda de todas. No fim das contas, o que realmente importa não é a força do navio, mas como cuidamos uns dos outros quando a água começa a entrar. Existem tantas outras histórias fascinantes escondidas nesta tragédia. Das que contamos hoje, qual delas mais te surpreendeu? A do padeiro que sobreviveu ao frio? A dos 2 oficiais que aplicaram a mesma regra de formas tão diferentes? Deixe aqui nos comentários. Eu adoraria saber sua opinião. E se você gostou de mergulhar nesses detalhes conosco, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nossas próximas explorações.